Salve, salve, rapaziada, ZBDG aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar dos piores despertares para você utilizar aqui no PVP, beleza? Então já vamos começar aqui com o pé esquerdo, né? Porque o direito já não é, porque isso aqui é algo muito ruim, que é a Glaciete, rapaziada. Por quê? Essa Suprema, né, o despertar dela é muito prejudicial para quando você está utilizando aqui no PVP, porque basicamente você não consegue acertar o oponente, tá? Você pode até fazer a mira aqui, ó, mas você não consegue causar nenhum tipo de stun para poder utilizar a Suprema. Além de que é pouquíssimo dano que essa habilidade causa. Tem um congelamento ali, que aquele congelamento basicamente não vai servir de nada, porque a partir do momento que você ataca o oponente, ele vai cair, né? Olha aí, ele cai, você não consegue fazer um combo completo, porque você só consegue dar um ataque básico. Então fica muito complicado aqui você utilizar o despertar da Glaciete. A Zebedega, há a possibilidade de você utilizar algum skill para poder auxiliar no uso do despertar? Rapaziada, a única skill que eu acredito que você possa utilizar é essa skill aqui, que no caso aqui você congela o oponente e aí você utiliza o despertar, né, dela para poder atacar o oponente. Talvez seja um combo interessante, mas como vocês podem ver, o combo em si, ele é muito difícil de aplicar, porque você vai ter que congelar o oponente, e depois você vai ter que utilizar a habilidade. Se o congelamento não funcionar, você vai ter muitos problemas pela frente, ou pelo menos não vai conseguir utilizar o despertar de maneira eficiente, tá? Ou também você pode até utilizar a primeira habilidade de perseguição, que vai deixar, entre aspas, o oponente stunado, né? Nesse caso aqui, ó, desse jeito, você consegue também utilizar o despertar dela, tá? Então são duas formas bem interessantes de você aplicar, mas como eu falei, é bem difícil de você fazer isso, né? Principalmente no PVP, no modo ali que é bem mais frenético. Contra o bot aqui é bem mais tranquilo da gente aplicar, mas contra jogadores reais é bem complicado, beleza? Vamos agora para... Não tem como eu mostrar aqui das outras classes que eu vou falar, tá? Mas a classe dos elementalistas, né? No caso, a classe dos magos, temos aqui dois despertares que são praticamente inúteis, né? Que é o despertar do elementalista e também o despertar do mágico, tá? O do elementalista, você consegue travar o oponente, como por exemplo aqui a artilheira, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Você consegue travar o oponente, mas o dano não é um dano tão alto, tá? Mas você consegue travar o oponente. Agora, se você errar o despertar do elementalista, cara, basicamente você perde a partida. É só por isso. Não é à toa que dificilmente você vai ver alguém utilizando o despertar do elementalista. Só se tiver numa grande enrascada e o único recurso que ele tem seja o despertar para ganhar super armadura super. Talvez apenas por conta disso. Agora, olha só. Eu não sei o range, né, do despertar do, do elementalista, tá? Mas vamos colocar aqui que esse é o range dele. Então, se você acertar, ele vai ter essa paralisia no oponente, tá vendo? Ó? Isso a Glaciete não tem. Isso prejudica muito, principalmente quando você vai tentar fazer combos, né? Porque você não consegue parar o oponente com o despertar como outras classes fazem, tá? Então, no caso do elementalista, ele vai fazer esse paramento aqui da habilidade, tá? Ele vai parar o oponente, só que a animação desse despertar do elementalista, rapaziada, é uma animação, eu acho que é a animação mais demorada de todas as classes aqui atualmente. Porque, cara, é quase 10 segundos ali que você tem de despertar ativo, tá? Sem contar o tempo de carregamento da energia também, tá? Eu posso estar exagerando, 10 segundos é muito, mas, cara, no mínimo ali é 6 a 7 segundos. Porque ele tem duas etapas, tá, rapaziada? Tem uma etapa que ele fica causando pequenos danos, então fica ali em torno de 3 a 4 segundos. E depois tem uma etapa que causa um grande dano, né? Pelo menos o efeito visual é bem maior, então fica em torno de 3 a 4 segundos também. Eu não sei ao certo, mas se você errar, como eu falei, você vai ficar imóvel, tá? Você viu ali vou mostrar também agora na classe do Lâmina Mágica, mas no vídeo passado eu mostrei o despertar do Lâmina Mágica. Mas aqui eu vou mostrar agora também esse despertar do Lâmina Mágica, que ele fica parado também durante um período, né? O período da animação do despertar. Só que o Lâmina Mágica, comparado ao Elementalista, ele consegue se mover depois de fazer a animação da Ultimate, tá? Então, no caso aqui no caso do Lâmina Mágica, olha só, vamos supor que você utilizou a Ultimate, olha só, utilizou a Ultimate aqui, ó.
acabou a animação. Você já consegue se mover, você consegue correr, consegue pular, consegue esquivar, consegue fazer tudo. Já o elementalista, rapaziada, ele não consegue fazer nada disso, tá? Ele vai ficar aqui, ó, durante a animação durante muito tempo, tá? Mesmo se ele errar, ele vai ficar durante esse tempo na animação. Tudo bem que ele não vai receber um grande dano, porque ele vai ter super armadura super, então não tem como quebrar a super armadura super, mas ele vai ficar na grande desvantagem, porque se o oponente utilizar, se ele utilizar essa suprema, o oponente fazer esse desvio aqui, ó, vai chegar bem próximo a ele. E se ele não tiver energia, cara, tá praticamente a partida perdida, tá? Então o Elementalista tem esse defeito também na ultimate do despertar dele, de ser muito demorada, ser pouquíssimo dano, a animação ser extremamente longa e deixar ele muito na desvantagem. A terceiro despertar aqui que eu vou mostrar para, quer dizer, não tem como mostrar para vocês, mas é o despertar do mágico, rapaziada. Basicamente, o Despertar do Mágico é um dos despertares mais inúteis do game, tá? Por que, Zebedeg, você tá falando isso? Porque basicamente é difícil você aplicar. Você só vai conseguir aplicar esse despertar se você utilizar um combo junto com uma habilidade do mágico que deixa o oponente parado, né? Atacando, vamos supor assim, um bichinho, né? Eu acho que é um coelho, alguma coisa assim. Ele vai ficar atacando e aí você sim consegue utilizar o despertar. Mas assim como o elementalista também, o dano do despertar não é nada legal, é um dano muito curto, é um dano extremamente baixo e que não vale a pena. Se você tentar utilizar o despertar do mágico sem essa habilidade, vai prejudicar muito, porque mesmo que você acerte num certo ali, no oponente, mesmo que você acerte exatamente no oponente, cara, o oponente vai conseguir sair, como assim, Zebedega? Simplesmente esquivando. Se o oponente for pego no seu despertar do mágico, você consegue sair. Simplesmente isso. Vou tentar fazer aqui. Cadê? Vou botar o mágico. Vou tentar aplicar aqui, rapaziada, um tutorial com o mágico. Vamos ver se ele vai conseguir utilizar o despertar. Se ele utilizar, é excelente, tá? Se ele utilizar, é excelente. Mas aí eu acho que vai demorar um pouco, né? 1 minuto. Aí vamos lá, rapaziada. Utilizar aqui algumas habilidades. Aqui ele não utiliza... Ele não utiliza invencibilidade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. Vamos lá. A nossa ultimate ela já vai ser carregada. Faltando aí 10 segundos, mais ou menos. Ok. Ok, causamos bastante dano nele. Ele vai ter ultimate. Eu acho que ele não utiliza ultimate, rapaziada. Ah, utiliza sim. Inclusive, vou trazer um vídeo desses ultimate aqui dos bots, tá? Que é muito rápido as ultimate deles. Olha só, essa habilidade aqui que eu falei. Se a gente chegar perto, ó, a gente vai ser atacado, tá vendo, ó? E essa paralisia que a gente tem aqui, o oponente consegue utilizar o despertar do mágico, tá? Aí fica interessante. Mas se não tiver, vai ser bem complicado, né? Se não tiver, vai ser bem complicado. Tá quase carregando o despertar, rapaziada. Vamos ver aqui se ele consegue acertar na gente, né? Vou ter que guardar um esquiva, obviamente, para poder escapar do despertar dele. 10 segundos, rapaziada. 10 segundos é o que separa a gente de mostrar. Obviamente, se ele utilizar o despertar, né? Se não utilizar, vai ser complicado para nós. Ok, utilizou a habilidade. Despertar, usa o despertar, 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 despertar. Vou sair daqui, quero que ele use o despertar. Despertar, despertar, despertar. Não, cara, nessa habilidade não, quero despertar. Não, cara, o despertar, mano. As bolinhas de sabão não, cara. Deixa de ser burro, mano. Despertar, meu amigo, vá. Despertar, vá, utiliza o despertar. Nossa, cara. Ah, rapaziada, ele não usa o despertar, mano. Mas assim, rapaziada, basicamente, se ele utilizar o despertar, ele... Nossa, a gente ficou bugado. Não era pra gente ter saído, não. Se ele utilizar o despertar, basta apenas você esquivar, tá? Você esquivando, você consegue sair tranquilamente do despertar do mágico. Mas por garantia, utilize 2 esquivas para poder sair, tá? Só por garantia mesmo, beleza? Vamos aqui agora para um outro despertar que é praticamente inútil. Vamos aqui agora para... Cadê? Ah, tá. Para agora a Destruidora Estelar. Zebedega, como assim? Você tá dizendo que o despertar dela é um despertar inútil? Sim, rapaziada. Porque assim como outras classes,
Esse despertar dela, além de ser muito previsível de você escapar, tipo assim, você consegue escapar de olhos fechados, basicamente, né? Então, assim, é um despertar que, tipo, você consegue desviar muito rapidamente do oponente, tá? Sem contar que esse despertar, ele não paralisa o oponente como outros despertares, tá? Então, no caso aqui, se a gente utilizar colado no oponente, não vai paralisar o oponente. O oponente vai poder correr, vai poder se esquivar tranquilamente. Então, qual a maneira certa de utilizar esse despertar, Zé Pedro? Acredito eu, como não sou um jogador profissional de destruidor estelar, eu acredito que com essas habilidades aqui, ó, você consegue utilizar o despertar, tá? Mas eu não tenho certeza. Eu já sofri alguns combos que o oponente consegue fazer esse combo do despertar com algumas habilidades. Não sei quais são essas habilidades. Não tenho conhecimento, né, suficiente para poder estar passando isso para vocês, tá? Mas vamos supor que eu jogo o oponente pro canto. Hum, talvez eu tenha descoberto, rapaziada. Quando você utiliza a habilidade quando você utiliza o despertar no combo, acredito que você consiga assim, ó. Você levanta o oponente. Não sei se dá pra ele esquivar nesse levantamento, tá? Mas no combo você consegue utilizar o despertar. Então, até que é um despertar utilizável, tá? Utilizável, mas como eu falei pra vocês, você só vai conseguir talvez, tá? Isso aqui não é uma certeza, é apenas um talvez. Você só vai conseguir utilizar em um combo, tá? Se for exatamente isso, se você conseguir utilizar no combo, é perfeito, porque basicamente você vai jogar a partida toda com a Destruidora Estelar fazendo combos. Basicamente isso. E se você conseguir utilizar de fato o despertar dela em um combo, seja ele qual for, vai ser muito bom, né? Vai ser bem interessante mesmo. Então não vai ser praticamente um despertar inútil assim para ser utilizado, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma classe que o despertar é horrível. Eu acho que só essas classes mesmo, tá? Outras classes tem um despertar que vai causar dano, mas a grande maioria, o principal vai ser essa paralisia do oponente, né? Não deixar que o oponente corra, não deixar que o oponente faça absolutamente nada, ou até mesmo quebrar o combo dos oponentes, tá? Tem essa funcionalidade. Mas esses despertares que a gente mencionou aqui, do mágico, do elementalista, da glaciete, da mágico, da glaciete, elementalista, destruidor estelar, talvez, e também a classe. Eu acho que são apenas esses, né? Que eu estou lembrado aqui agora. Esses quatro despertares são os piores despertares aqui do game, tá? Porque basicamente você não vai conseguir utilizar, ou se você utilizar, vai ser de forma não estratégica, digamos assim. Vai ser apenas no desespero, tá? E há a possibilidade do oponente pular no seu despertar por engano, tá? Há essa possibilidade também. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi mostrando essas quatro habilidades do despertar que são as piores para você utilizar em combos, né? Que é muito difícil de aplicar. Tem combos extremamente específicos para poder ser utilizado. Dificilmente você vai conseguir utilizar como outras classes, por exemplo, para poder combar e iniciar um combo, tá? Então vai ser bem difícil. Então, tome muito cuidado se você utiliza esses despertares, se você utiliza essas classes, tá? Por exemplo, aqui a artilheira. Eu só utilizo o combo dela para vocês verem que, na minha opinião, a ultimate dela, não vou dizer que é um ultimate inútil, mas é um ultimate que eu quase não utilizo, tá? É raro eu utilizar a ultimate dela. Eu só utilizo a ultimate dela para finalizar o combo, no caso de finalizar o oponente, né? Ganhar a partida, porque vai ficar bonito e tal no vídeo. E eu também só utilizo para tentar me proteger, mas como a distância da habilidade de ultimate dela é um alcance muito curto, o oponente apenas fingir que vai me atacar, eu posso utilizar essa habilidade, o oponente recuar, e aí minha ultimate não serviu para nada. Então, vocês vão ver aí muitas gameplay que a gente vai estar fazendo de artilheira que quase eu não utilizo a ultimate dela, somente para combos, tá? Então, se eu tiver ali algum combo específico que eu esteja utilizando ali, vamos supor que eu esteja utilizando aqui esse combo, pior que eu tô com despertar. Aí eu posso utilizar até a ultimate, tá? Para poder finalizar o combo. Eu tô colocando aqui. Deixa eu carregar energia. Então vamos supor que a gente fez esse combo aqui. E aí a gente pode até finalizar
com a Ultimate, tá? Basicamente vai ser no máximo isso daqui que a gente pode fazer, beleza? Então vai ter habilidades ali que eu nem utilizo também na própria artilheira, tá? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, comenta aqui o que é que você achou, o que você acha desses despertares que a gente mencionou aqui no vídeo, beleza? Então se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vejo você no próximo vídeo.